A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por esta noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês, todos os seus familiares. Muito obrigada a cada um de vocês que estão comigo nesse canal. Um forte abraço, glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra de hoje que nós iremos meditar encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9, e tem por título a parábola do fariseu e do publicano, que nos diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo e a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que assim se humilha, se exaltará. Perdão. E qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, que cada um de nós venhamos entender que por nós mesmos não teríamos como nós nos justificarmos diante de Deus. Não teríamos, porque não há uma pessoa boa o suficiente para que pudesse se salvar sozinho, sem o intermédio de Jesus ali na cruz, né? Glória a Deus. Eu, você, todos nós temos dificuldades, temos pecados, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, quando nós chegamos diante de Deus, não adianta a gente querer dizer que faz isso, faz aquilo. Não, nós devemos fazer as coisas que agradam ao Senhor, mas sabemos que somos dependentes dEle. E essas coisas que nós fazemos que agradam ao Senhor, elas não vão justificar às vezes as atitudes do nosso coração, se o nosso coração não estiver firme em Deus. E mesmo quando o nosso coração está firme em Deus, nós não podemos nos vangloriar, não. Se nós temos que nos vangloriar de alguma coisa, disse o apóstolo Paulo, que nós venhamos nos vangloriar em conhecer a Deus, né? Glória a Deus, porque isso sim é maravilhoso, isso sim transforma a nossa vida. Não tem coisa melhor do que servirmos a esse Deus que é poderoso, digno de honra, glória, louvor e toda adoração. Então, glória a Deus. Somos eternamente dependentes do Senhor. Aquele publicano ali entendeu isso, né? O fariseu ali falando que não era roubadores, que não mentia, né? Que não adulterava. Ele não falara que eu acho que não é mentira, mas que não adulterava, enfim. Ele estava falando que dava seu dízimo, falava ali que dava seu dízimo. Tudo isso é um dever nosso, né? Como cidadãos. Mas nós devemos saber que a salvação é pela fé, né? Glória a Deus. Pelas obras não teríamos como nos justificar. Tanto que foi preciso Jesus morrer na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Então, meu amado, minha amada, só há um meio pelo qual eu, você e toda a humanidade pode ser salva, através de Jesus Cristo, através do sacrifício salvífico dele, lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele é o mediador entre mim e você, entre toda a humanidade e Deus, né? Ele é o mediador entre nós e é o mediador entre nós e Deus, né? Glória a Deus. Porque quando eu digo que ele é o mediador entre nós, quer dizer que ele pode mediar minha causa diante de Deus, mediar a sua causa diante de Deus. Então, ele é que testifica e ele que intercede por nós. Além de Jesus interceder por nós, a palavra de Deus nos diz também que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemido inexprimíveis, né? Então, glórias a Deus por isso. Então, diante do Senhor não tem bom. Por isso que a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor ali preparou o plano de redenção, e foi a morte de Jesus lá na cruz, para que hoje eu e você e todos quanto aceitarem Jesus como o único suficiente Salvador
tenha direito da vida eterna. Mas mesmo nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, não podemos chegar diante de Deus falando das obras que nós fizemos, não. Porque se nós somos reconhecidos aqui por fazermos coisas boas, né? Porque tem muitas pessoas que fazem as coisas só para que os outros vejam e digam que ela é boa. A palavra de Deus nos diz que esses já ganharam o seu galardão, né? Porque eles não estão fazendo com a vontade de agradar o Senhor. Muitos, né? Não todos, porque tem pessoas que fazem para agradar o Senhor, mas tem os que fazem só para se aparecer. Esses já receberam o seu galardão. Mas aqueles que entendem, que precisam de Deus e que são pecadores, sempre vêm à presença do Senhor pedindo perdão e pedindo que o Pai tenha misericórdia, sim, porque a misericórdia de Deus nos envolve e é esse amor que nos mantém de pé a cada dia, né? Glória a Deus. Aquele que se exaltou, ele não voltou justificado, mas aquele que reconheceu que era pecador, esse voltou justificado para casa, né? Glória a Deus, porque nós só somos justificados de uma coisa, quando nós reconhecemos o nosso erro. Se a gente não reconhece, não tem como Jesus nos justificar. Então, glória a Deus, porque o Senhor nosso Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, que cuida de nós e nos justificou ali na cruz do Calvário. E a palavra diz-nos que não pelas nossas obras, para que ninguém se vangloriasse, mas pela graça nós somos salvos. Então, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, né, meu amado, minha amada? Aquele, aqui, a palavra de Deus nos diz, aquele que humilha, né? A si mesmo, né? Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que assim se humilha será exaltado. Esse humilhar não é diante do homem, não. Nós temos que nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, já disse o apóstolo Pedro, para que no seu tempo, ele nos exalte, né? Então, glória a Deus por isso. Fique na dispensação do Senhor e seja humilde. Nunca queira ser arrogante, ser autossuficiente, não, mas seja sempre dependente de Deus em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do teu filho amado, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai querido, dá-nos uma noite de sono, de tranquilidade e ajuda-nos a sermos aquilo que está em teu coração. Permanece conosco, não só hoje, como para todos sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço a todos.